se conectar no nosso programa, já liguei a minha TV aqui na minha casinha. E você, me conta aí, já pegou seu cafezinho? Porque logo pela manhã nada melhor que um bom cafezinho, um pãozinho com manteiga, não é mesmo? E olha, que hoje nós vamos ter vários conteúdos voltados para a sua saúde, para a sua beleza, para a sua autoestima. Vem chegando, você aí de casa, junto comigo, já anota aí uma consulta free. O Bom Dia Saúde de hoje. E hoje Bom Dia Saúde está na região de Amparo e eu vim conhecer essa maravilhosa doutora Silvana Godoy, que vai trazer um super conteúdo aqui pra gente, mulheres mais 40, mais 50, pensa que é ladeira abaixo? Tem solução. Tudo bem, doutora Silvana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, uma honra estar aqui conhecendo o seu espaço maravilhoso. E aqui tem histórias, né? Temos histórias aqui e o prazer é meu de estar recebendo vocês. Temos histórias aqui sim. Eu já trabalho na área há mais de 15 anos. Trabalhei na área da saúde há por 20 anos, antes dessa parte da estética. Tá. Então, eu acho que eu tenho bastante coisas para contar pra gente, vocês, né? E doutora Silvana, hoje nós sabemos, né? Acredito, vamos se dizer, vamos falar das mulheres, mas eu acredito que não só as mulheres, mas os homens também. Agora estão super metrosexuais aí, se cuidando. Sim. E como que a gente pode dizer nessa questão do gerenciar o envelhecimento? O que é, na verdade, o gerenciamento do envelhecimento? O gerenciamento do envelhecimento nada mais é do que você cuidar dessa pele, mas assim, esse cuidar desde do alicerce da pele, de estruturas que muitas vezes a gente acha que é só a parte externa é que vai resolver, mas não, porque nós perdemos estruturas ósseas, nós perdemos estruturas como, por exemplo, gordura, coxins de gorduras, ela se desloca. Então, é importante a gente cuidar desde essa parte, né? Esse gerenciamento, para que nós não para que a gente não tenha flacidez, para que a gente não tenha linhas de expressão. Claro que a gente vai envelhecer, isso é fato, porque a cada dia que passa nós estamos envelhecendo. Com certeza. Porém, tratar com tecnologias, tratar com alguns injetáveis, traz para nós um aspecto jovial, né, e um envelhecimento de forma mais natural também. Me fala uma coisa, né? O que acontece literalmente com o nosso rosto no decorrer dos anos? Porque eu sei que tudo cai. Sim, nós envelhecemos todos os dias, né? Então, existe a perda de coxins de gordura, não só a perda, mas o deslocamento, a diminuição deles, estrutura óssea, tecido glandular também. Então, todas essas estruturas, elas vão se perdendo e vão se modificando. E aí, transparece o nosso envelhecimento. E não somente isso, né? Hoje nós sabemos que as pessoas, além, né, dessa questão de perder o colágeno, do rosto, o famoso rosto derreter, como que é o atendimento, né? Ele se torna hoje uma avaliação ou um planejamento individualizado? Como que é essa dinâmica? O tratamento tem que ser individual. Não tem como eu estabelecer um tratamento para um paciente e estabelecer o mesmo tratamento para o outro. Perfeito. A gente tem que entender a queixa desse paciente, né? Tem que deixar ele assim com uma liberdade de expressar aquilo que está incomodando. Ótimo. Porque muitas vezes aquilo que eu olho para você ou você olha para mim e fala, olha, isso poderia melhorar. Muitas vezes não é aquilo que o paciente está incomodado. Então, é importante a gente ter essa liberdade com esse paciente, de entender aquilo que ele precisa e montar um planejamento. E qual é esse planejamento? Entender a qualidade de pele, se a qualidade de pele dele está boa, espessura de pele, porque os tratamentos não são iguais para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer tudo. Existem tratamentos e tratamentos, né? Então, tem tratamentos que servem para um que não vai ser legal para o outro. Isso depende muito da qualidade de pele de cada um. E hoje, aqui na clínica, qual que é o seu forte dentro desses tratamentos? Quais são os tratamentos mais procurados, os principais aí? Tá, o tratamento mais procurado que, apesar de fazer muito tempo que existe, ainda é o Botox. Porque o Botox, ele dá um resultado imediato, ele dá um glow no rosto, isso é fato. Mas eu trabalho aqui com bioestimuladores de colágeno, que é um carro-chefe
Bioestimulador é ótimo. Sim, tanto hidroxiapatita de cálcio quanto ácido L-polilático. Então, esses dois, eles têm uma procura muito grande. Perfeito. Também preenchimento, porque na verdade o preenchimento, né, as pessoas agora estão atacando muito ele. Só que ele também serve para lapidar o rosto, para devolver o volume que a pessoa perdeu. Que às vezes a pessoa acaba perdendo, principalmente agora com essas questões de canetas emagrecedoras, né? O pessoal perdendo peso. Então, existe essa necessidade de reposicionar o rosto dessa maneira. E um tratamento que eu não abro mão é do ultrassom microfocado, que ele estimula colágeno, a gente consegue fazer o rosto todo sem problema nenhum. Ele vai melhorando o quê? Ele não faz aquele milagre, eu não vou falar pra você que é o milagre, depois de uma sessão, né? Só que o que acontece? Ele melhora milímetros da nossa pele, do nosso rosto. Então ele reposiciona milímetros de forma natural. Então é um reposicionamento super bacana e pode ser feito em qualquer idade. Não tem, porque não tem nada assim que tenha contraindicação, uma contraindicação assim grave, porque é a temperatura que faz acordar esse colágeno. Então, temperatura, ninguém tem alergia, ninguém fica sensível. Verdade, né? Então, o ultrassom microfocado eu falo que é o meu carro-chefe aqui, porém, eu trabalho também com um laser de alta potência. Um laser que traz rejuvenescimento, ele tira a mancha. Sabe aqueles vasinhos no rosto? Como a rosácea, por exemplo, que muitas vezes o paciente ele fica tentando ir no dermato, passando creme, isso e aquilo. Só que o creme ele não consegue chegar tão profundo na pele quanto um laser, por exemplo. Porque o laser, ele seca o vasinho, ele seca essa inflamação. Então, ali a gente já consegue ter um resultado muito bom, porque, claro, a rosácea é uma patologia que o paciente tem e sempre vai ter. O que ele vai precisar fazer é controlar. Então, o laser, ele traz isso muito, ele é muito efetivo em relação a isso. Eu tenho, aqui até na região, tem muitos pacientes que são mais vermelhos, porque tem a descendência hereditária, italiana, isso aqui. E aí eles são mais branquinhos e mais vermelhos. Isso, quando eu trago o laser para secar 3 sessões, ajuda muito. Eu imagino, gente. Ajuda muito. É sensacional. Então, essa questão são os aparelhos, tecnologia, alta tecnologia e os injetáveis. Então eu faço uma mistura, um combo, uma combinação deles, conforme cada paciente precisa. E o Botox é aquela cerejinha do bolo, né? Botox a gente podia beber, né? O Botox é bom demais. E me fala uma coisa, antes de nós encerrarmos a entrevista, dicas de cuidados diários ou até mesmo uma dica que você pode dar para o pessoal de casa, as mulheres que queiram conhecer um procedimento ou querem dar o start aí nesse gerenciar o envelhecimento. Olha, eu digo assim que é muito simples e básico. A gente não precisa ir nos lugares e comprar, no estabelecimento e comprar um monte de produto. Tendo um hidratante facial, né? Ótimo. Um sabonetinho para você conseguir lavar esse rosto. E protetor solar, são 3 passos que você não pode deixar de ter. Os 3 principais para a gente manter aí. E claro, depois a tecnologia ajuda muito, né? Sim. Os injetáveis ajudam demais. Mas para quem quer começar do básico, olha, o que eu vou fazer? É o sabonetinho, é um hidratante, né? E o protetor facial, mas assim, direcionados para a face. Nada de usar protetor solar de corpo, vou colocar no rosto, né? Igual tem algum... pH muitas vezes não é o mesmo. Sabonete, pH, sabonete do rosto não é o mesmo do corpo. E tem pessoas que têm pele oleosa, né? Tem vários fatores, São vários fatores. Então, acho que o tipo de pele você tem que escolher um sabonete, um hidratante adequado para você. Mas assim, não deixar de usar. São 3 passos básicos que nós temos que ter. Olha, esse foi meu bate-papo hoje, papo de consultório aqui mesmo, literalmente com a doutora Silvana Godoy, localizada aqui na região de Amparo. Qual que é o endereço aqui da clínica, doutora? O endereço da clínica é Avenida Fioravante Gerbi, 399. Então, doutora Silvana, qual que é o seu arroba aqui das redes sociais? @belasil_oficial. Gente, hoje o nosso Bom Dia Saúde, diretamente da nossa casinha, trouxe ela,
claro, para falarmos com nós mulheres. É uma consulta free já hoje para mim, tá bom? Tá inclusa a consulta já. Doutora Maria Luísa Benício, vamos trazer um assunto tão importante e relevante à saúde da mulher. Mulher 40 mais, 50 mais e daí por diante, né, doutora Maria Luísa? Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Obrigado pelo convite. Obrigada. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando para tanta gente, né, sobre um assunto que, assim, quem é mulher ou passou ou vai passar por essa fase da vida, né? Não tem como fugir. E me fala, primeiramente, assim, o que é exatamente essa questão, né, da transição menopausal? Ela é a mesma coisa que a menopausa? Então, Flávia, a menopausa em si é uma data, né? O que é a data? É a data da última menstruação. Né? Então a gente vai fazer esse diagnóstico retroativo, porque a gente só vai ter certeza dessa data 12 meses após a mulher ter parado de menstruar. Então a menopausa é uma data exata. Né? E a transição menopausal é tudo que envolve essa mudança hormonal que vem ao longo dos anos que antecedem a menopausa. Perfeito. E que vão tendo a queda hormonal e as modificações que o corpo vai passando. E com que idade essa fase costuma começar, doutora? E quanto tempo ela pode durar? Então, ela pode surgir, né? A gente tem estudos recentes que mostram que os sintomas dessa transição menopausal pode começar até 10 anos antes da menopausa. Então, pode ser uma fase bem prolongada, né? A gente sabe que tem algumas mulheres que têm sintomas muito precoces. Tá. Então, ela pode se estender aí até ao longo de uma década. E me fala uma coisa, você falou até mesmo, mencionou dos sintomas, né? Quais são, por exemplo, os sintomas mais comuns que a gente pode identificar essa transição, né? Acho que os sintomas comuns a maioria já conhece, né? Que é aquele famoso calorão, o fogacho, né? Que a gente sempre ouviu falar, as irregularidades menstruais. Mas esses são os sintomas típicos. Mas a gente vê muitos sintomas atípicos e que costumam aparecer antes até desses primeiros sintomas. Então, o que a gente mais vê? Alterações de sono, irritabilidade, uma mudança de humor muito importante, a perda de memória. Hoje a gente fala muito daquela névoa mental, né? Então, é aquela sensação de que eu tava fazendo? O que eu ia falar? Eu vou tomar uma xícara de coisa, a gente esquece da palavra do café. Sim. Então, esses sintomas são realmente os primeiros a aparecerem e são os que mais incomodam de uma maneira geral, né? E como que nós podemos, né, doutora Maria Luísa, assimilar que realmente isso é um sintoma dessa transição menopausal ou se de repente é uma doença? Então, na maioria das vezes, a gente faz um diagnóstico clínico, né? Então, acho que isso que é a grande importância da consulta médica, porque a gente não vai ter um exame que pré-determine, a gente vai pedir esse exame e ele vai identificar. A maioria das vezes, a gente vai ter uma conversa, avaliar, né, todos os sintomas, juntar as pecinhas do quebra-cabeça, como eu costumo dizer, e aí a gente consegue fechar esse diagnóstico. Mas é importante a gente excluir outras causas, como deficiências vitamínicas, alterações de tireoide ou qualquer outra causa orgânica, uma depressão, alguma outra coisa que possa, de fato, acarretar esses sintomas que são muito semelhantes. Ótimo. E me fala uma coisa, é verdade que nem sempre são necessários, por exemplo, exames hormonais para fazer o diagnóstico? Isso, igual, né, a gente fica esperando que os hormônios estejam alterados no papel, mas normalmente quando os hormônios já estão alterados, já vai ser uma fase mais tardia. Tá. Ou já é, de fato, no pós-menopausa, né, ou muito próximo. Então, igual eu falei, como alguns sintomas surgem muitos anos antes, na maioria das vezes nem a irregularidade menstrual começou a aparecer. Olha. Então, esses sintomas neurológicos são os mais evidentes. E toda mulher, ela precisa, é necessário, por exemplo, fazer uma reposição hormonal. Quem realmente pode se beneficiar desse tratamento, doutora? A reposição hormonal, eu costumo dizer que ela não é nem o monstro e nem o herói, né? Tem que ser extremamente individualizado, como qualquer medicação e como qualquer tratamento médico. Então, a gente tem que ver quais as condições clínicas, quais as condições de saúde que ela tem, o que mais envolve, né? Se ela não tem alguma contraindicação, mas de uma maneira geral, o principal tratamento que nós temos hoje nos guidelines de ginecologia é focado na terapia de reposição hormonal estrogênica. Doutora, agora só uma dúvida para complementar a questão da reposição hormonal. Provavelmente você deve ouvir muito isso em consultório. Quem não pode fazer uma reposição hormonal? Hoje em dia a gente tem uma
uma limitação cada vez menor, né? Graças a Deus. Recentemente o FDA tirou a famosa tarja preta da reposição hormonal, né? Que vinha com aquele peso que muitas mulheres carregavam de que reposição hormonal traz câncer de mama. Então, graças a Deus, hoje a gente não tem mais tanto esse peso. Então, assim, hoje a maior parte das vezes que a gente vai pensar são as pessoas que têm histórico pessoal de câncer, que tem a correlação com essa parte hormonal feminina, né? Ou algum risco cardiovascular muito aumentado, como história pessoal de um AVC grave ou tromboses. E aí a gente faz uma avaliação mais minuciosa. Mas ainda assim, hoje, graças a Deus, a restrição ficou bem menor. Então, muitas mulheres podem se beneficiar aí desse tratamento com a reposição hormonal. E quais mudanças de estilo ajudam a aliviar, por exemplo, os sintomas? Desculpa. Muitas coisas que a gente vê, né, nessa fase de transição hormonal, quando a gente tem a queda estrogênica, o estrogênio ele tem ação neurológica, ele tem ação física, então a perda de massa muscular é muito importante, o acúmulo de gordura abdominal, alterações do sono. Então, se a gente buscar ter um estilo de vida mais adequado, uma alimentação que seja menos inflamatória, né, com baixo teor de ultraprocessados, o menor índice de carboidrato simples, aquelas coisas que a gente vê, né, o descascar mais e desembalar menos, né? Então, esse tipo de coisa. Atividade física, nesta fase da vida da mulher, a gente, como diz a Cláudia Raia, né, o músculo vai na água, né? Então, a gente precisa muito de exercícios de força, de resistência. Então, é uma fase que eu falo que a musculação deixa de ser opção. Faz parte de uma prescrição médica. Né? Então, hoje a gente trabalha muito saber que as mudanças de estilo de vida fazem parte de prescrição médica. Não é simplesmente uma opção. E quais os cuidados, né, principalmente preventivos, que passam a ser, por exemplo, ainda mais importante depois dos 40? É muito importante a gente fazer essa avaliação de risco cardiovascular, né, Flávia? Igual eu falei, nessa fase a queda estrogênica, ela aumenta muito os fatores de risco da mulher com doenças cardiovasculares. Então, a gente perde aquela proteção que a mulher tem, que a gente ouve, o homem infarta mais que a mulher. Depois que a gente passa por essa fase, os riscos são iguais, equivalentes, porque o estrogênio que nos protege. Então, a gente avaliar melhor como está esse coração, como que estão colesterol, a massa muscular, o acúmulo de gordura visceral, que é uma das gorduras que faz mal, que é o que entope os nossos vasos, o mais inflamatório. Então, realmente é muito importante fazer uma avaliação global da mulher. Olhar só uma parte vai ser muito difícil. Então, simplesmente eu falo muito para as pacientes assim, gente, eu não tô aqui para olhar o papel. O papel pode me acrescentar, mas a gente precisa olhar o indivíduo, né? Então, eu preciso entender a pessoa como um todo, entender aquilo que está no dia a dia dela, a rotina, o que aquilo vai impactar de longa data. Então, realmente, um sono adequado, os exercícios, né? A gente fala muito também do cardiovascular, do exercício de resistência, o controle de gestão de estresse, né? Que também a gente acaba esquecendo, né? Quem que não vive estressado, né? Hoje em dia. Então, realmente, é algo muito importante para a gente pensar no nosso dia a dia. E me fala uma coisa, você falou muito dessa questão do tratamento individualizado, né? Nessa fase, existe uma fase ideal ou até mesmo uma receita aí? Infelizmente, uma das coisas que a gente cada vez mais fala, que não tem como a gente fazer uma receita de bolo, né? Infelizmente, medicina não existe o nunca e o sempre. Então, realmente, a gente precisa avaliar cada pedacinho da mulher, entender a história dela. Então, isso vem de antes, é importantíssimo avaliar desde o histórico da família, ver como que foram as gestações, como que é a vida dela hoje, as comorbidades. Então, a gente não pode simplesmente pegar e falar assim, olha, então você tá com um calorão, eu vou te passar a reposição hormonal, tchau, volta ano que vem. Isso é uma coisa que não funciona, né? É fadado a dar errado. E qual que é, antes da gente finalizar, eu quero ficar com você pra vida, tá? Tamo aqui, pode contar comigo. Qual que é a principal mensagem que você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo e principalmente estão vivendo ou passando por essa fase, né? Eu acho que o importante é a gente saber que a mulher é
feita de várias transições, né? Desde a adolescência, que também é uma fase extremamente intensa na vida da mulher. Total, né? E essa fase de transição menopausal, ela é muito intensa, mas acho que ela é renovadora. Eu acho que a gente tem que entender que não é o fim da vida, né? Como muitas vezes a gente pensava que o fim da vida reprodutiva era junto com o fim da vida da mulher. Eu acho que não, é uma nova fase, é uma fase de redescobertas. Eu acho que é uma mulher que sai mais forte dessa fase. E principalmente, não passe por ela sozinha, né? Acho que ninguém merece passar por um momento difícil, né? Porque realmente é difícil, pode ser muito difícil. E às vezes é que eu falo, né? O marido ao lado, os filhos, é um processo. Exato, né? E assim, busque informações relevantes de profissionais que sigam os guidelines importantes, porque hoje em dia a gente está vendo muita coisa que sai fora e esses modismos e que acabam mais prejudicando. Parece um caminho simples, mas não é. O buraco é muito mais embaixo daí. Muito obrigada, amei. E como que nós podemos acessar as suas redes sociais? Lá tem muitos outros conteúdos, principalmente a nós, mulheres, né? Já amo. Qual que é? Bom, quem quiser me encontrar no Instagram é o @doutora Luli Benício. Vai ser um prazer poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre toda essa fase da mulher e fico à disposição. Obrigada por essa oportunidade, Flávia. Amei estar aqui. Esse foi o nosso bate-papo no Bom Dia Saúde de hoje. Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. E hoje eu recebo o Dr. Victor Maciel. Vou dizer para você, trouxemos um assunto sobre reforma tributária e planejamento patrimonial. Tudo bem, Dr. Victor? Tudo ótimo, Flávia. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje no Em Dia. Obrigada. Falando um pouco sobre o mundo do direito tributário, do direito empresarial, tirando um pouco das dúvidas, né, dos seus telespectadores. É um momento muito propício, né? Em 2027 passa a vigorar a nova lei, né, do direito tributário, as novas regras fiscais. Tem muita gente em dúvida de como vai ser isso, né? Como vai ser. Como é que eles vão adaptar as empresas para esse novo momento, como vai ser de fato a implantação dessas novas regras tributárias, se vão acontecer já no início de 2027, se vai ter um prazo para adaptação. Então, é um novo mundo que os empresários brasileiros vão se debruçar agora. E, doutor Victor, me fala uma coisa, a reforma tributária, por exemplo, já começou a valer? O que muda na prática para quem já tem empresa? Veja só. As empresas, elas passaram agora a ter uma fase de adaptação. O que é isso? Ela precisa identificar qual o ramo de atividade dela, quais são os impostos que ela paga mensalmente, porque alguns impostos vão ser substituídos, né? Nesse intermédio. Por exemplo, impostos de prestação de serviço, haverá uma substituição, terão outros nomes, passarão a ser arrecadados em guia única. Então, cada empresa tem uma singularidade. Então, a gente precisa identificar qual o regime tributário dessa empresa, o que é que ela vende, né? Se ela vende produto ou se ela executa um serviço, para identificar quais são os impostos que ela paga hoje e quais serão os novos impostos que ela pagará a partir de 2027. Porque houve, na realidade, uma nova nomenclatura para esses impostos. Perfeito. Né? Então, é necessário fazer um diagnóstico geral dessas empresas para identificar, de fato, o que é que elas estão pagando hoje, o que elas começaram a pagar. Existem empresas, por exemplo, do setor de vendas, essas sim precisam ter um cuidado especial, porque haverá uma retenção de imposto meio que automática quando o dinheiro já cai ali na conta, a prestação de serviços ainda tem um delay ali, né? Mas existem muitas dúvidas que eu estou à disposição aqui dos seus telespectadores para tirar e suas também. Nós vamos amar, né? Agora me fala uma coisa, muita gente está ouvindo falar, principalmente, que os impostos podem aumentar. Esse receio faz sentido, Dr. Victor? Quem deve se preocupar mais? Veja, nós temos a maior carga tributária, né, da América Latina, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, no Brasil, de fato, a cada dia novos impostos vêm surgindo. E se de fato não houver
um diagnóstico preciso, uma preparação, pode sim incidir um aumento de carga tributária. Tá. Então, por isso que é muito necessário essa análise de como essa empresa trabalha, qual o perfil dessa empresa, para ver se de fato elas estão pagando os impostos necessários ou se pagam além daquilo que deveriam pagar. Existem muitas empresas no Brasil que pagam determinados impostos e que não precisariam estar pagando. Que nem sabem, Que nem né? sabem. Só que o governo federal, o governo estadual e as prefeituras também não têm interesse de avisar. Porque elas continuam fazendo arrecadação. Então, é por isso que é necessário esse diagnóstico para entender. E respondendo objetivamente sua pergunta, sim, faz sentido. Houve, principalmente para a questão da prestação de serviço, um incremento, né? Algumas prestações de serviço podem chegar a 27% de imposto, que é altíssimo. E super alto, né? E como você tem orientado, assim, hoje, empresários a se prepararem, por exemplo, desde já? Quem deixar para depois, inclusive, gente, pode perder oportunidades, doutor Victor, ou até pagar mais impostos. Conta para mim. É verdade. Veja só, como a nova legislação ela vai vigorar a partir do início de 2027, quem não fizer um planejamento este ano vai entrar em 2027 de uma forma equivocada, pagando impostos errados ou desnecessários. E o calendário tributário ele só funciona de um ano para o outro. Então, por exemplo, se você se adaptar este ano, você começará em 2027 de forma correta. Caso você só comece o seu planejamento e as alterações necessárias de 2027, isso só vai ser possível você ter um ganho, vamos dizer assim, em 2028. Então, é por isso a necessidade de se antecipar a que as empresas façam um diagnóstico preciso de como elas estão cuidando da sua questão fiscal para entrar em 2027 preparadas para esse novo regime tributário. E agora me fala uma coisa, doutor Victor, um assunto que tem chamado muita atenção, você aí de casa, não sei se você já ouviu falar, mas é sobre a questão da holding patrimonial, né? Afinal, o que é holding e por que tantas famílias e principalmente empresários aí estão procurando por esse planejamento? Veja só, existem dois tipos de holding, né? Existem a holding de participação, que são as holdings que vão ser acionárias em empresas, e isso serve para quê? Para proteger o CPF das pessoas. Por exemplo, hoje você é sócio da sua empresa com o seu CPF. Tá. Quando você faz uma estrutura de holding e passa a ser sócia da sua empresa com uma holding, você tem ali uma série de benefícios de proteção e blindagem do seu CPF para possíveis problemas fiscais, problemas trabalhistas e problemas oriundos também da operação em si. Também tem um outro benefício muito interessante. Qual é? Quando você faz a retirada de mais de R$50 mil por mês na sua pessoa física, o governo federal passa agora a incidir 10% sobre essa retirada, coisa que não existia antigamente, né? Era isento a questão de distribuição de lucros e dividendos. Hoje, passou de 50 mil por mês, 10% de tributação. Quando você faz uma holding de participações e coloca essa holding de participações para ser sócia da sua operação, não há tributação e também não há limite. Não precisa pagar esses 10%? Não tem 10%. Você pode, por exemplo, distribuir R$1 milhão para sua holding de participações e é isento. Então, é uma coisa que muita gente tem dúvida e muita gente não sabe, né? A legislação ela veio omissa com relação à distribuição de lucros para holdings de participações. E a holding patrimonial, o que é a holding patrimonial? Holding patrimonial é uma empresa que vai administrar e gerir o patrimônio das famílias, né? Imóveis, sejam eles imóveis comerciais ou residenciais. Nessa holding patrimonial, a gente faz um estudo ampliado de quais são os imóveis da família e quem são as pessoas que vão participar dessa holding. É o marido, é a esposa, é o casal, são os filhos que já vão participar dessa holding. E aí, toda a administração desses imóveis passa a ser gerida pela holding. Qual o benefício? Na pessoa física, por exemplo, se você fizer a locação de um imóvel, a sua carga tributária sobre a locação ela chega a 27%. Quando você faz a constituição de uma holding patrimonial, você vai pagar ali em torno de 10% a 15%, dependendo da questão do faturamento. Então, há quase metade de economia no pagamento desses impostos relativos à locação, seja ela residencial ou comercial. E aí tem um outro benefício também.
que acontece muito no Brasil? As pessoas concentram os imóveis na pessoa física. Total. E aí o que acontece? Quando há um falecimento de alguém mais velho na família, você vai ter que fazer um inventário, né, que é toda aquela burocracia, pagar taxas nesse inventário para transferir para os herdeiros, taxas essas que são altíssimas, e às vezes você herda uma coisa e não tem nem o recurso para pagar aquela taxa, porque são taxas realmente altas. Quando você constitui uma holding patrimonial, automaticamente você coloca lá algumas cláusulas de sucessão. Então, quando falece um parente, os herdeiros automaticamente assumem a gestão daquela holding sem necessidade de inventário e sem necessidade também das transferências. Então, isso economiza também. E você também já deixa bem claro as suas regras de sucessão, né? Quem herdará seu patrimônio, etc. E quem tem imóveis, por exemplo, Dr. Victor, empresas, ou até mesmo patrimônio, ainda não fez esse tipo de planejamento, precisa agir agora, ou é algo que a pessoa pode esperar? Eu acho que precisa agir agora para aproveitar uma coisa muito importante. Quando você faz a transferência do imóvel de pessoa física para uma holding patrimonial, o governo ele geralmente cobra o ITBI, que é a taxa de transferência. Mas existe hoje uma jurisprudência onde a gente consegue ingressar com ação para isenção desse ITBI. Ou seja, a gente consegue levar da sua pessoa física para a holding patrimonial constituída sem pagamento de impostos. Uau! Então, o momento jurídico é muito interessante. A gente não pode garantir isso em 2027. Então, é o momento é o momento de correr para se preparar já para esse novo momento. E existe oportunidade, por exemplo, você até mesmo falando da ITBI, o que essa vantagem ela pode estar trazendo para que essas pessoas corram para aproveitá-la? Veja, hoje você pode pagar de ITBI aí em torno de 4% a 6%. Existe uma medida judicial que muitos TRFs já estão consolidando da isenção. Por quê? Na realidade, se você já é dono do imóvel, você está transferindo esse imóvel para uma organização que você também é sócio. Então, você não está vendendo para terceiros. É por isso que a gente consegue, através desse instrumento jurídico, transferir esses imóveis sem pagamento dessa taxa. E para a gente encerrar agora, Dr. Victor, me fala uma coisa. Qual que é o principal conselho que hoje você daria para questões de empresários, as famílias que nos assistem, que querem proteger o patrimônio e pagar, por exemplo, menos tributos realmente? Planejamento. Entender de fato qual é a realidade do seu patrimônio, traçar uma estratégia tanto para a questão patrimonial quanto para a sua empresa. Sim. Né? E aproveitando uma deixa, é super importante, a gente vive hoje um cenário no Brasil em que os juros estão muito altos, né? Então, os juros hoje estão mais altos do que muitos lucros operacionais de algumas empresas. Então, quanto mais você consegue reduzir a sua carga tributária, mais você vai ter lucro nas suas operações. Perfeito, porque você vai começar a reduzir, justamente como você falou. É custo, né? Tributo é custo. Quando você reduz o tributo, sobra dinheiro no seu caixa. Perfeito. E além disso, Flávia, a gente tem também algumas estratégias para trazer de volta recursos de impostos pagos de maneira equivocada. Então, a gente pode colocar no seu caixa, em pouco tempo, recurso financeiro de impostos que você pode ter pago de maneira equivocada. Olha, gente, agora para a gente ficar ainda mais contente, Dr. Victor, passa suas redes sociais para a gente, porque eu vi que você tem outros conteúdos, compartilha, Exatamente. Isso é bem interessante. Além de advogado tributarista, eu sou conselheiro empresarial de algumas empresas em ramos diferentes, né? Ótimo. E minhas redes sociais, Victor Maciel VM e Victor Maciel Advogado, são as duas redes sociais que nós temos hoje. Dr. Victor, muito obrigada por esclarecer esse assunto super importante, que é para a vida. Já aproveita, já corre, porque 2027 está chegando. E muito obrigada e espero te receber mais vezes. Eu que agradeço o convite do Em Dia, do SBT e seu. Muito sucesso no programa. Obrigada, viu? Até a próxima.
E com ela aqui nesse cenário, delícia aqui, né? Maravilhoso. Você gostou? Muito demais. E olha, a gente combinou hoje, hein? Verde. Paleta de cores, vamos se dizer que criou uma conexão, mas agora, diretamente aqui da nossa casinha, para você aí, denúncia virou condenação. Por que algumas mulheres, doutora Andressa, fazem denúncias falsas? É interessante trazer esse assunto porque hoje nós temos um índice muito grande de denúncias falsas. Eu posso dizer que no meu escritório de 10 clientes, 8 têm medida protetiva, tá? Agora me diz, será que entre 10 homens, 8 são possíveis agressores? Eu acredito que não, tá? Então, hoje a mulher ela está usando a medida protetiva para conseguir vantagens dentro de um processo judicial. Então, isso acontece muito. Hoje, se a mulher tem uma medida protetiva, ela tem vantagem sobre a guarda dos filhos. Então, o homem ele não consegue a guarda compartilhada se tem uma medida protetiva vigente. Sim. Então, quer dizer, a mulher chega na delegacia, faz a medida protetiva, é como se o homem já recebesse a condenação dele, porque ele não consegue nem a guarda compartilhada do filho, ele tem que sair do imóvel dele. Então, não é algo justo, porque ele sofre uma condenação antes. O homem que tem uma medida protetiva dentro de um processo de divórcio, ele já está em desvantagem. Porque o olhar do judiciário, da sociedade, para aquele processo, para aquele homem, é de que ele é culpado. Até que se prove o contrário, ele é culpado. Olha, então é triste. E dentro disso, então, a palavra da mulher basta conseguir... Para conseguir uma medida protetiva. Se ela está se sentindo ameaçada, se ela acredita que ela corre riscos, ela tem direito a uma medida protetiva. E essa medida protetiva vai prejudicar esse homem, tá? Porque muitas usam também por vingança. Então, elas fazem a medida protetiva e depois fazem um esquema para se encontrar com esse homem, porque é a segunda vez. Então, tem a medida protetiva. A próxima vez que ele chegar próximo dela, ele vai preso. Então, para conseguir a prisão dele, muitas vezes por vingança, isso muitas histórias, muito utilizado, né? Demais. E me fala uma coisa, quais as consequências, por exemplo, que um homem ele pode enfrentar ao receber uma medida protetiva? Como que é isso? Então, a desvantagem são inúmeras, eu até já citei algumas, que ele não vai conseguir a guarda compartilhada dos filhos. Tem muitos homens que ficam sem ver os filhos, porque depois que você tem uma medida protetiva, muitas vezes você não tem um terceiro para intermediar o contato com seus filhos. Então, como que você vai buscar seu filho na casa? Muitos homens perdem o emprego, tá? Com a medida protetiva. Situação... Muita empresa não aceita que o homem tenha uma medida protetiva ou um processo criminal, tá? Nossa. De violência contra a mulher. Então, são inúmeros fatores. Um processo criminal, ele vai ter que pagar um advogado criminalista para defendê-lo, muitas vezes, de algo que ele não fez, que a maioria das vezes ele não fez. Então, são muitas consequências. E além dessas consequências, acho que geram frustrações em desgaste emocional, financeiro. É muito triste a realidade hoje do homem que está se divorciando e não tem uma ex que coopere nesse processo de divórcio. Então, ele realmente vai sofrer porque as leis, elas beneficiam as mulheres. E se o homem conseguir, por exemplo, provar que de repente é uma acusação falsa e ele pode fazer alguma coisa contra quem denunciou? Pode. Então, se o homem sofreu essa denúncia, ele pode processar, tá, essa mulher. O crime é de denunciação caluniosa, de 2 a 8 anos de reclusão. Porém, ele precisa provar que ela mentiu, o que não é fácil. Como que você vai provar algo que você não fez? Tá? Então é muito difícil. Mais difícil. Exato. Então existe o inquérito judicial que vai investigar para verificar se houve esse crime ou não, e muitas vezes o inquérito é arquivado. Não, o inquérito não acaba porque identificou que ele não é culpado, acaba porque identificou que não tinha provas para sustentar o inquérito. Então, se o inquérito acaba por falta de provas, eu não consigo entrar com uma denunciação caluniosa. Entendeu? Eu preciso provar que de fato ela inventou, então eu preciso de uma confissão dela, eu preciso de alguém que ouviu ela falar que mentiu, eu preciso provar que ele não estava naquele lugar que ela fala que ele estava e que cometeu a violência, entendeu? Então é necessário ter uma prova de que realmente ela moveu ali o aparato do estadual, né, através da delegacia, e isso é um crime para que ela então seja processada criminalmente. Agora, doutora Andressa, como que faz
por exemplo, se existe aí algum homem que esteja nos assistindo e está passando por alguma situação dessa, como que ele faz para falar com você, tirar dúvidas de repente, ou ter acesso até mesmo, né, às redes sociais, nos conteúdos que a doutora Andressa leva de informação? Homem, é muito importante que você procure um advogado especialista na área da família. No meu escritório nós trabalhamos com os homens, um trabalho muito específico. Eu estou nas redes sociais, o meu arroba é dognani_advogada. Entre em contato lá conosco, com a nossa equipe. A página tem muito assunto, tem muitos vídeos explicativos, então eu imagino que você que está... eu sei que você que está passando por um divórcio tem muitas dúvidas. Você nunca parou para pensar como que você ia ver seu filho depois do divórcio. Então, lá na página tem muitos vídeos instrutivos e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. E até a próxima, né? Com certeza. Chegou aquele momento de você assistir junto com a sua família e, claro, presenciar as melhores gastronomias, não só gastronomia, as melhores dicas no Endicas aqui no Endia. E hoje o nosso quadro indica diretamente de Itapira. Vamos viver uma experiência onde? Aqui na Burger House Experience, com a Thaísa e com o Maicon. Muito bom estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Tô adorando que vocês vieram aqui nos conhecer. E eu acho que é o começo que vocês vão gostar muito. Falando em começo, Maicon, conta pra gente como é que surgiu tudo isso. Como surgiu tudo isso? Eu que vou começar, tá? Ok, vamos lá. A gente sempre teve algo em mente de fazer pra gente, alguma coisa e tal. Aí, na época, eu fiquei desempregado, fazia engenharia civil, tava cursando, e ela tava desgostosa com o trabalho dela, vou resumir bem, porque a história é bem longa. Tá? São muitos anos, né? São 8 anos. A gente vai fazer 8 anos. Quantos? 8 anos agora em outubro. Então, Graças a Deus. vamos continuar. Então... Ele ficou desempregado, você não estava bem com o seu trabalho. Desempregada, né? Eu saí do meu trabalho, eu morava em São Paulo na época, a gente namorava à distância. E aí eu falei, não, eu quero abrir uma coisa pra mim. Na época ele ficou desempregado, então calhou ali os dois. E aí a gente não sabia o que fazer, né? Quando ele ia pra São Paulo, a gente sempre comia hambúrguer e a gente se lambuzava com a maionese. Na época era maionese verde, estava em alta, né? O hambúrguer artesanal estava em alta, né? Deu aquele boom. Há uns 8 anos atrás, a gente já falava de hambúrguer artesanal como se fosse uma novidade, né? E então, quando eu vim pra cá, eu falei assim... a gente já fazia hambúrguer na casa, assim, na frigideira, uma coisa bem amadora. E aí, a gente decidiu fazer um hambúrguer para uns amigos nossos na churrasqueira. Então, a gente tinha uma churrasqueira pequenininha na casa dele, a gente fez uma hamburgada ali para eles e a gente usou uma mostarda no lúpulo, que é o que depois a gente vai explicar aqui no hambúrguer, e ficou sensacional. O que não pode fazer falta é a nossa mostarda no lúpulo, que hoje em dia a gente produz, porque foi bem rápido quando a gente comprava ela e saiu do mercado, e a gente começou a fazer ela. Que se você tira ela por algo que deu algum atraso, que alguns anos já aconteceu na produção do preparo dela, as pessoas sempre perguntavam, mas cadê aquele grãozinho da mostarda? Eu não tô sentindo aquele sabor, sabe? Tá faltando algo. Porque é basicamente um x-salada bacon, vamos dizer assim, com cebola roxa, que a gente gosta bastante de trabalhar com a cebola roxa, e essa mostarda. Então, o tchan, é a mostarda. Claro, tem a maionese da House também, que completa ali o sabor. O bacon também é artesanal, mas a mostarda eu acho que dá o tchan do Na Varanda. Então, a gente inventa vários burgers. Nós somos uma hamburgueria que sempre está inovando, mas o Na Varanda é clássico e sempre é o que mais sai todo ano. E aproveitando esse gancho dela, Na Varanda, conta pra gente quais são os outros nomes dos hambúrgueres. Quando a gente iniciou, a gente não sabia qual que era o nome que a gente iria dar pra hamburgueria.
né? Como era na casa, a gente iniciou na casa dele, então com essa mesma churrasqueira que a gente fez para os nossos amigos, que cabiam 4 hambúrgueres, a gente iniciou assim, né? Com 4 hambúrgueres ali fazendo, uma correria no telefone, graças a Deus a gente vendeu tudo no primeiro dia, né? Foi... Pediram no telefone ainda. no telefone na época, né? Não tinha WhatsApp? Tinha o WhatsApp, mas a gente pegava interior o povo gosta de ligar, Pois cara. quer ouvir sua voz, né? Saber se tem a... Hoje em dia não mais. Hoje em dia tá mais tranquilo o pessoal querer ligar. Hoje em dia é tudo Mais basicamente automatizado, remoto ali, é. né? Porém, naquela época não, então foi bem corrido, mas assim, em 40 minutos a gente tinha vendido tudo, né? E o que a gente queria fazer pro nome? A gente queria que fizesse o nome e tudo envolvesse no marketing o nome da hamburgueria. Tá. Então, era Burger House, porque a gente estava numa casa, né? Ele não era um estabelecimento comercial. E a gente colocou Burger House, tá? Mas os nomes dos burgers... Então, vai ser os cômodos da casa. Então, nós temos na varanda, na piscina, na sala, no quarto. A gente começou com 5 tipos de burgers, que eram esses daí. E aí, hoje em dia, tudo que a gente coloca no cardápio, na verdade, acho que a maioria tem um nome relacionado à casa. Esse, por exemplo... Esse chama No Parquinho, porque ele é feito com catupiry empanado, né? Com os nossos parceiros da Catupiry. E a gente já iniciou desde... 2019, a gente empanava o catupiry na mão, né? Demorava o processo de 3 dias aí. E aí a gente fazia também o molho que vai nele, ele é defumado, feito na churrasqueira. Bom, hein? Né? Então, ele lambuza bem, porque tem o catupiry empanado, que quando a gente morde, escorre todo aquele catupiry e ainda vem esse molho de tomate por cima. Então, festa no parquinho. Festa no parquinho, se lambuze no parquinho. Vou falar pra vocês do nosso pastrame melt, que é essa belezinha. Ele nada mais é que o pastrame defumado, maturado por 16 dias, depois entra no processo de defumação, a gente desfia ele, faz uma liga com ele usando requeijão catupiry. Ele é empanado sem massa, a gente empana direto ele na panko. Uau! Então você vai comer basicamente uma coxinha de pastrame 100% carne, cremosa e aquela casquinha bem crocante para realçar um pouco o sabor dele. E embaixo ele vai acompanhado com uma chips aioli, que é um molho que a gente faz com alho assado, alho mesmo. E acompanha o nosso antepasto de pimenta biquinho só para dar um charme ali. Fica uma apresentação legal e realmente fica gostoso com coxinha. É basicamente isso. Na verdade, ele vai bem com qualquer molho. Até a nossa maionezinha da House ali fica bem gostoso, fica bem saboroso. E como aqui tudo é artesanal, esse pastel, eu já olhei pra ele não tem recheio. Como assim? Que triste, né? Pastel sem recheio não dá. Até dá, né? Mas não é a nossa praia. A gente prefere um recheio. A gente fez o No Conforto, né? Que é o ragu de carne de panela. Então, para você se sentir realmente, né, aquele aconchego. E aí, a própria pessoa coloca o recheio dentro do pastel. Então, o pastel vem bem fresquinho, bem abertinho, vem pastelzinho de vento, né? E aí, você coloca o ragu dentro e aí coloca o molho que você quiser. Enfim, recheia como você preferir, com a quantidade que você preferir. E assim, é um sucesso. É pra viver aquela experiência. Total. Monte seu próprio pastel. E se delicie. Lembra bem conforto de casa de vó. Exatamente. Esse ar, né, gostoso do molho, da carne, do pastel, que é tradição, né? Sim, até teve um cliente nosso que é famoso, né, o João Apolinário, que é o dono da Polishop, e ele veio e falou assim, vocês não podem tirar esse item do cardápio. Sensacional. E além de tudo isso e muito mais, o cardápio é enorme, mas eu quero saber, Maicon, eu vi aqui que tem os drinks, nós vamos falar sobre eles, mas tem aquele chopinho gelado? Nossa, tem aquele chopinho gelado e no precinho ainda que o pessoal gosta, que é o nosso happy, né? O happy hourzinho que o brasileiro ama. Pronto, Obrigado. você falou, olha aí, chegou. Cara, os drinks, nossa, é legal, no modo geral. Por quê? A gente produz eles todos com frutas mesmo. E assim, a gente produz desde do nosso sherbet, que é utilizado a casca, que vai no nosso diário de viagem. E para quem quiser conhecer nas redes sociais, @Burger House Itapira.
Burgers House Itapira. Vem pra Burgers House! Infelizmente, nós chegamos ao final desse programa. Eu espero que você tenha um sábado maravilhoso, na presença de Deus, com muito amor, com muita energia positiva. E olha, o seu sábado está apenas começando. Gente, vou ficando por aqui. Agradeço sempre a sua audiência mais que especial. Um beijo e até sábado que vem, tá bom? Tchau!